Oi, meu nome é Fábio e hoje o assunto é polêmico, é sobre os pipocas, bandidos ou piratas. Outro dia meu amigo Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar fez um vídeo abordando esse tema e esse assunto é super polêmico, teve uma repercussão, aí eu vou tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente, mas é o mesmo assunto, é a mesma polêmica e a minha abordagem vai ser diplomática, mas eu não vou fugir da polêmica. Então vamos tratar com seriedade esse assunto e vendo o que dá, né? Eu já adianto que não sou vinculado com nenhuma organização, com nenhuma equipe, com nenhuma marca esportiva. Eu sou só um atleta, sou um corredor como outro qualquer, tenho minhas participações aí. Sou amador, ok? Bom, e pra deixar claro, eu não sou contra a pessoa que corre sem inscrição, não sou contra o pipoca, ok? Tem amigos que fazem isso, eles são meus amigos. Eu sou contra a atitude, contra especificamente essa ação de correr sem inscrição. Pode ser que isso não seja muito claro, então eu vou tentar dar um exemplo aí. Por exemplo, eu sou São Paulino, ok? E eu não gosto do Corinthians, mas eu não sou contra os corintianos, não sou contra os palmeirenses. Tem amigos corintianos palmeirenses, nem por isso eu vou ser corintiano ou palmeirense. Eu não concordo com eles, mas eles vão continuar sendo meus amigos, ok? Mas aí também não é uma questão de ser certo ou errado no caso de torcer por um time. Então, vamos lá. Eu sou evangélico, eu sou crente. Tenho minhas crenças, minhas convicções. A doutrina é um pouco diferente dos católicos, dos muçulmanos, dos espíritas, dos judeus. Eu creio diferente, tem algumas coisas diferentes, mas eu vou respeitar. Tenho amigos de todas essas religiões, respeito os amigos. Se for debater o assunto, até posso entrar no mérito, mas são opiniões diferentes, ok? Bom, talvez ainda não seja uma questão de certo e errado, vai. Então vou dar um exemplo mais forte. Aí que eu acho errado mesmo. Por exemplo, eu acho errado o homossexualismo. Mas eu respeito o cara que é homossexual. O cara tem a opção dele, eu não concordo. Aí eu vou até conversar, papo reto. Eu vou debater, vou argumentar, vou colocar minhas convicções, eu acho errado mesmo. Mas se a pessoa fez aquela opção, eu não vou forçar, não vou brigar com essa pessoa, não vou ser agressivo. É a mesma coisa com o pipoca, com o bandido, pirata, seja lá o nome que for. Eu acho errado esse tipo de atitude. E se for debater, eu vou conversar. Estou tentando fazer esse vídeo para argumentar e ver se convenço com os meus argumentos. E se quiser conversar, argumentar, estamos abertos aí também. Bom, vou tentar entender então o que leva uma pessoa a correr sem inscrição. E o primeiro argumento, mais óbvio e evidente, que o pessoal sempre leva em consideração é a parte financeira, ok? O pessoal fala que não quer pagar a inscrição porque não tem dinheiro, ou porque o dinheiro está curto, ou vai priorizar algum outro gasto. E esse argumento é muito fácil de contrapor porque ninguém é obrigado a participar da prova. O pessoal participa da prova se quiser. Você não é obrigado a gastar com prova. Você pode correr onde você quiser, não precisa ir lá na prova para correr, ok? Mas se você vai na prova, tem um preço de inscrição. Algumas provas são gratuitas. Até tem prova gratuita que o pessoal faz sem inscrição também, que é absurdo, mas enfim. Então, se você não quer pagar a inscrição, vai correr em outro lugar, ponto, acabou. Fácil, né? E aí alguns já começam a ficar meio nervosos, bravos, aí irritados, falam, não, mas eu quero correr bem lá, no mesmo lugar da prova e no mesmo horário. E aí a gente começa a perceber que o problema não é a parte financeira, né? É alguma outra coisa. A pessoa quer estar lá exatamente no evento, tentando entender, eu acho que a questão é parte social, o cara quer estar no evento, né? Quer participar ali. E a gente sabe, a gente é corredor, a gente participa disso, como é legal participar de uma prova, estar ali com os amigos, colegas, adversários, né? Tem a parte competitiva também, é bem legal. E a pessoa quer fazer parte disso, né? Só que não quer pagar, certo? Isso é a parte chata, né? Então, tem algumas soluções, né? Você pode fazer um treinão, combina com seus amigos, aí combina um treino em algum lugar e faz, é de graça. É bacana, também tem essa parte social, vocês fazem o evento que vocês quiserem, certo? E se você quiser alguma coisa mais sofisticada, com mais infraestrutura, aí você vai ter algum custo também, né? Que você vai avaliar se vale a pena ou não. E aí você começa a perceber por que tem um custo para organizar o evento, né? Talvez tenha a interdição da rua, tenha a infraestrutura, tenha o apoio, tenha o que você vai oferecer ali de água, sei lá o que você vai oferecer. Isso tem um custo, né? Não é de graça, certo? Tem um custo e você começa a entender por que a organização cobra um valor
para as pessoas participarem da prova. Além disso, as empresas não são instituição de caridade, né? Elas querem ter lucro. Ninguém vou fazer uma boa ação, vou fazer uma prova para todo mundo participar e ficar feliz. Não, eles querem ter um retorno, certo? Ninguém faz isso de graça. E aí, com o advento, né, com o fortalecimento do movimento pipoca, com o aumento de pessoas que estão fazendo esse comportamento, esse tipo de atitude, as empresas começam a pensar, será que vale a pena eu investir nesse mercado? Será que vale a pena eu não ter um retorno tão grande como eu poderia? E está diminuindo o investimento, tem outros problemas circunstanciais, a economia do país, etc. Mas a pessoa pensa várias vezes antes de saber se vai organizar uma prova ou não. Tá enfraquecendo o mercado da corrida, em vez de fortalecer. As empresas não estão tendo tanto interesse, entendeu? E também o ideal é que surgissem outras empresas, né, para concorrer, para gerar um mercado alternativo, opções mais baratas, opções mais caras, mais sofisticadas. Em vez de ser estimulado o aparecimento dessas novas empresas, não, ficam sempre as mesmas empresas, dificilmente aparece uma ou outra, alguma aparece, depois desaparece porque não valeu a pena. E aí o mercado piora, né? A gente tem menos alternativa. Então precisa ter uma relação de equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor, né? O fornecedor fornece o que o consumidor precisa. O consumidor paga, supre a demanda do fornecedor. Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Nem um muito, nem o outro muito. E com o corredor pipoca, bandido, pirata, ele desequilibra esse cenário. Tem gente que faz isso, nem pensa nas consequências, não pensa se é problemático correr sem inscrição, o cara não tem consciência nenhuma, não faz por mal, o cara vai lá, corre e acha que não vai ter problema nenhum. E já tem gente que faz de propósito, eu sei que estou errado mesmo e vou lá, e aí o cara tem aquela atitude, e esse é que eu acho que é o tal do bandido, né, o desonesto. Tem gente que faz com a consciência tranquila, não faz por mal, não acho muito oportuno, muito aplicável chamar de bandido, né? É só o pipoca mesmo, é o sem noção, vai. Mas tem gente que é desonesto mesmo e é bandido e fala, não, eu sei que eu tô errado e eu faço assim, eu quero protestar, porque como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Não é assim que se protesta, certo? Tem os mecanismos corretos de protestar e esse tipo de protesto não leva a nada, não dá efeito nenhum e muito pior. Só já é parte negativa para os próprios corredores, os honestos que pagam a inscrição. Então você pensa, se a pessoa acha que ela tem alguma coisa especial, eu posso correr sem inscrição. Imagina se todo mundo fosse correr sem inscrição, não tinha prova, certo? Por que algumas pessoas podem e outras não? Se for convidado, aí tudo bem, o cara ganhou uma inscrição lá, alguém quis dar a inscrição para a pessoa, mas não foi a pessoa que escolheu, eu que determino que eu vou correr sem inscrição. Alguém deu a inscrição para a pessoa, ok? É diferente, não é o caso, não é esse o assunto que a gente está tratando aqui. Mas em vez de ficar só apontando o problema, eu vou tentar dar algumas soluções, certo? O problema a gente já conhece. Então se você acha que está muito caro participar da prova, tem muita prova aí que você quer participar de todas, o que você faz? Você escolhe algumas, você prioriza, vê quais são as mais importantes para você, quais que você tem mais interesse, qual é o que vale mais a pena e vai nessas, junta um dinheiro para ir nessas. Eu mesmo, já teve época que eu corria 30 provas por ano. Corria quase todo fim de semana sim, fim de semana não, ou todo fim de semana mesmo, 2 provas no mesmo fim de semana. E eu eu diminui bem a quantidade de provas que eu participo, eu tenho as minhas provas-alvo, junto um dinheiro e vou nessas, entendeu? É o que eu acho que dá certo. E se você achar que essa ideia é boa, também pode usar esse recurso aí também. Bom, teve um argumento que eu achei interessante, fala, mas eu sempre treino nesse lugar aí onde a prova vai passar, então é meu treino normal, eu tô lá treinando e a prova tá passando. E é um argumento interessante, né? Eu mesmo já teve um treino que eu tava fazendo e a prova passou, mas é uma parte do meu treino, só um trecho que a prova coincidiu. Então, precisa ver, né? Se a pessoa tá lá treinando e de repente, opa, olha, que surpresa, né? Tem uma prova passando aqui. Aí tudo bem, vai. Vamos acreditar que foi sem querer mesmo. Agora, se a pessoa vai bem no mesmo horário da largada, fica lá esperando o horário da largada
para fazer o treino dela, onde ela sempre treina, aí eu acho muita coincidência, né? Muita cara de pau também. Então, vai mais cedo, vai mais tarde, não vai no mesmo horário da prova, certo? Quer fazer o seu treino, pode fazer, a rua é pública, né? Pô, a rua é pública, com certeza. Mas naquele momento tem uma infraestrutura que não é só a rua pública que está sendo usada. Então, pensa um pouco, faz um exame na sua consciência, vê o que é honesto e o que é desonesto. Não vou aqui julgar você, você sabe avaliar isso melhor do que eu, certo? Mas tem uns casos meio suspeitos aí. E esse argumento da rua ser pública, putz, é pesado assim, né? Já falei, vai em outro horário, ok? Tem até algumas organizações que estão fazendo opção pela chegada em local privado, tipo o Jockey Club aqui em São Paulo, ou aqui perto em São Paulo. A maratona da ASICS foi a chegada dentro do Jockey Club, porque ninguém podia entrar lá porque é um lugar privado, ok? Só os inscritos mesmo. Então é um custo a mais para a organização, né? Fica mais caro, em vez de ajudar a melhorar o mercado, não, a gente está onerando porque tem gente que não quer pagar a inscrição e a organização tem que fazer uma estrutura lá dentro de algum lugar para a pessoa não poder entrar, vai. Então, o meu interesse aqui não é apontar o dedo, não é acusar, oh, você está errado. Não, pensa, vê o que é melhor para a corrida, vê o que é melhor para a sociedade. A proposta desse canal é fortalecer o mercado de corrida, é aumentar a quantidade de corridas, aumentar as opções que a gente tem por aí, aumentar o número de corredores, a consciência, melhorar a qualidade dos corredores também, melhorar a qualidade de vida. Eu gosto pra caramba de correr, então isso daí tem que ser um negócio a longo prazo, futuro, e o negócio tem que evoluir, não involuir, ok? Vamos fortalecer isso, vamos gerar essa consciência, não é o fim do mundo. Eu já corri sem inscrição, eu não tinha essa consciência. Umas 2 ou 3 provas, uns 15 anos atrás, eu corri sem inscrição, não fazia nem noção que isso podia ser ruim. E se você já fez isso também, bola pra frente, pensa daqui pra frente, o que você vai fazer. E tenha consciência, vê se isso aí se sustenta, vê qual que é a sua proposta. Não tá com dinheiro e tem uma prova super boa, paciência, não é o fim do mundo. Você não vai morrer de não participar daquela prova, vai assistir, sei lá. Eu nem recomendo muito ir assistir, porque daí fica com mais vontade ainda, né? Eu já tive prova que fui assistir, fiquei com má vontade e fiquei meio frustrado lá. Vai dar um incentivo, vai treinar, vai fazer um longão, sei lá. Faz alguma outra coisa, mas não faça coisa errada. Então, reforçando, não sou contra a pessoa que faz a corrida sem inscrição. Eu sou contra a atitude, eu sou contra esse modelo, sou contra essa ação. A pessoa vai continuar sendo minha amiga, eu tenho vários amigos, quem está assistindo sabe do que eu estou falando. E não vou deixar de ser amigo, vou combater sempre essa ideia de pipoca, bandido, pirata, mas vou continuar sendo seu amigo. Então deixa seu comentário aí, o que você achou, qual que é a sua opinião. Estou aberto à argumentação, vamos ser civilizados, não adianta xingar. Nossa, tem gente que fica irritado com isso. Não é por aí, vamos ser civilizados, conversar sobre o assunto e debater e ver o que vai pra frente e o que não vai. Ok? Se inscreva aí no canal, acompanhe os próximos vídeos, os outros assuntos, tem vários vídeos circulando aí. Eu estou aqui numa pistinha que eu acabei de conhecer. Espero que você tenha gostado. Eu ia fazer esse vídeo correndo, mas como o assunto é mais sério, ficou aí sentadinho mesmo. Até mais, abraço.